É proibido falar de Jesus em Israel? Desvendando mitos e verdades. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema que tem gerado muitas dúvidas e até algumas polêmicas. É verdade que em Israel é proibido falar de Jesus? Essa é uma questão que circula em algumas conversas, especialmente em redes sociais, e pode causar confusão. Será que realmente existe uma lei que proíbe falar sobre Jesus em Israel? Ou seria apenas um mal-entendido? Vamos mergulhar fundo nesse assunto, entender o contexto histórico, cultural e legal e esclarecer de uma vez por todas essa história. Preparados então? Vamos lá. O mito: é proibido falar de Jesus em Israel? Primeiramente, vamos direto ao ponto. Não é proibido falar de Jesus em Israel. Essa ideia é um mito que pode surgir de mal-entendidos, informações desencontradas ou até mesmo de narrativas sensacionalistas. Israel é um país democrático, com uma constituição que garante a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Isso significa que pessoas de diferentes crenças, incluindo cristãos, judeus, muçulmanos, drusos e outros, têm o direito de praticar sua fé e discutir suas crenças livremente, desde que isso seja feito de maneira respeitosa e dentro da lei. Mas de onde vem esse mito? Por que algumas pessoas acreditam que falar de Jesus é proibido em Israel? Para responder isso, precisamos entender um pouco do contexto histórico, cultural e social do país. Israel é um lugar único, onde diferentes religiões, culturas e histórias se cruzam, e isso pode gerar algumas tensões ou mal-entendidos. Vamos explorar isso em detalhes. Contexto histórico. Israel e o cristianismo. Israel é um lugar de enorme significado para o cristianismo. Afinal, é a terra onde Jesus nasceu, viveu, pregou e morreu. Cidades como Jerusalém, Nazaré e Belém são sagradas para os cristãos, e milhões de peregrinos visitam esses lugares todos os anos. A presença do cristianismo em Israel é visível em igrejas históricas, como a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, e a Basílica da Anunciação, em Nazaré. Essas igrejas não apenas existem, mas são ativamente mantidas e frequentadas por comunidades cristãs locais e visitantes. Historicamente, o cristianismo tem uma longa presença na região. Desde os primeiros séculos, comunidades cristãs se estabeleceram no que hoje é Israel. Mesmo durante períodos de domínio romano, bizantino, islâmico e otomano, os cristãos continuaram a viver e praticar sua fé na região. Hoje, cerca de 2% da população de Israel é cristã, incluindo árabes cristãos, cristãos ortodoxos, católicos e protestantes. Então, se o cristianismo tem uma presença tão forte e histórica, por que existe o mito de que falar de Jesus seria proibido? A resposta está numa combinação de fatores culturais, religiosos e sociais, que vamos explorar agora. A liberdade religiosa em Israel. Israel é um estado democrático, fundado em 1948, com uma declaração de independência que promete igualdade para todos os cidadãos, independentemente de religião ou gênero. A liberdade religiosa é protegida pela lei, e o governo de Israel reconhece oficialmente várias denominações cristãs, permitindo que mantenham suas instituições, escolas, igrejas e atividades religiosas. Por exemplo, o Ministério do Interior de Israel regula questões religiosas, mas não proíbe a prática ou a discussão de qualquer fé. Cristãos em Israel podem celebrar missas, realizar batismos, estudar a Bíblia e falar abertamente sobre Jesus. Existem até canais de televisão e rádio cristãos em Israel, além de organizações que promovem o diálogo interreligioso. No entanto, é verdade que Israel é um estado de maioria judaica, e o judaísmo é a religião oficial do país. Isso significa que o judaísmo tem um papel central na cultura, nas leis relacionadas a feriados e em algumas instituições públicas. Para algumas pessoas, isso pode criar a impressão de que outras religiões, como o cristianismo, são marginalizadas, mas na prática a lei protege a liberdade de crença e expressão para todos. O proselitismo. Um ponto sensível, um dos principais motivos pelos quais o mito de que falar de Jesus é proibido pode ter surgido, está relacionado ao proselitismo. Ou seja, a tentativa de converter pessoas de uma religião para outra. Em Israel, o proselitismo é um tema sensível, especialmente quando dirigido a judeus. Isso tem raízes históricas profundas. Durante séculos, comunidades judaicas em diferentes partes do mundo enfrentaram tentativas forçadas de conversão ao cristianismo, muitas vezes acompanhadas de perseguições por causa dessa história. Alguns setores da sociedade israelense, especialmente comunidades judaicas ortodoxas, são cautelosos ou até resistentes a esforços de conversão. Embora não haja uma lei que proíba falar de Jesus, há regulamentações sobre atividades missionárias, especialmente quando envolvem menores de idade ou métodos coercitivos,
Por exemplo, uma lei de 1977 em Israel proíbe oferecer benefícios materiais para incentivar a conversão religiosa. Além disso, converter menores de idade sem o consentimento dos pais é ilegal. Essas leis não são exclusivas do cristianismo. Elas se aplicam a qualquer tentativa de conversão, incluindo entre outras religiões. Na prática, isso significa que você pode falar de Jesus, compartilhar sua fé, ou discutir o cristianismo, mas tentar ativamente converter judeus, especialmente de forma agressiva, pode ser mal recebido ou, em casos específicos, enfrentar restrições legais. Isso não significa que falar de Jesus seja proibido. Pelo contrário, cristãos em Israel realizam cultos, eventos e discussões públicas sobre sua fé sem problemas. O que é importante é o respeito mútuo entre as diferentes comunidades religiosas. A realidade das comunidades cristãs em Israel. Para entender melhor a situação, vamos falar sobre as comunidades cristãs em Israel. Existem cerca de 180 mil cristãos vivendo no país, a maioria dos quais são árabes cristãos. Eles pertencem a diferentes denominações, como a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Católica Romana, a Igreja Armênia e várias igrejas protestantes. Essas comunidades têm igrejas, escolas, hospitais e organizações que operam livremente. Além disso, Israel é um destino global para peregrinos cristãos. To-dos, Os and Os. Milhões de pessoas visitam locais sagrados como o Jardim do Getsemane, o Monte das Oliveiras e a Via Dolorosa. Esses locais são mantidos e protegidos pelo governo israelense, muitas vezes em colaboração com autoridades religiosas cristãs. Isso demonstra que o cristianismo não apenas é permitido, mas também é valorizado como parte do patrimônio cultural e histórico do país. Um exemplo interessante é a cidade de Nazaré, conhecida como o berço do cristianismo. Nazaré é uma cidade de maioria árabe, com uma grande população cristã e muçulmana. Lá, igrejas como a Basílica da Anunciação atraem visitantes do mundo todo, e eventos cristãos como celebrações de Natal são realizados abertamente, mal-entendidos e sensibilidades culturais. Então, se a liberdade religiosa é garantida, por que o mito persiste? Uma possível explicação é que, em algumas situações, falar de Jesus pode gerar reações negativas em certos contextos sociais, especialmente em comunidades judaicas ortodoxas. Para muitos judeus, Jesus é visto como uma figura histórica associada ao cristianismo, mas não como o Messias ou uma figura divina como é para os cristãos. Discutir Jesus em um contexto religioso pode, em alguns casos, ser interpretado como uma tentativa de proselitismo, o que pode gerar desconforto. Além disso, em um país com uma história complexa de conflitos religiosos e políticos, as tensões entre diferentes grupos podem amplificar mal-entendidos. Por exemplo, alguns cristãos podem sentir que sua fé é menos bem-vinda em certos ambientes, mas isso não significa que haja uma proibição legal. É mais uma questão de sensibilidade cultural do que uma restrição formal. Outro fator é a disseminação de informações incorretas nas redes sociais. Postagens sensacionalistas ou relatos exagerados de incidentes isolados podem criar a impressão de que falar de Jesus é proibido. Por exemplo, se uma pessoa é confrontada por expressar sua fé de maneira que outra pessoa considera ofensiva, isso pode ser interpretado erroneamente como uma proibição geral. Comparando com outros países para colocar as coisas em perspectiva, vale comparar Israel com outros países da região. Em alguns países do Oriente Médio, a liberdade religiosa é mais restrita, e cristãos enfrentam limitações significativas para praticar sua fé. Em Israel, no entanto, a situação é bem diferente. Cristãos têm liberdade para construir igrejas, realizar cultos e educar seus filhos em sua fé. Isso não significa que não haja desafios ou tensões, mas a situação legal e social é muito mais aberta do que em muitos países vizinhos. O papel da educação e do diálogo interreligioso, uma maneira de combater mitos como esse, é promover a educação e o diálogo entre diferentes religiões. Em Israel, existem várias organizações que trabalham para fomentar o entendimento mútuo entre judeus, cristãos, muçulmanos e outros grupos. Esses esforços ajudam a reduzir preconceitos e a esclarecer mal-entendidos. Por exemplo, o Conselho Interreligioso de Israel reúne líderes de diferentes comunidades para discutir questões de convivência e respeito mútuo. Além disso, escolas e universidades em Israel frequentemente incluem estudos sobre diferentes religiões, ajudando a criar uma geração mais informada e tolerante. A verdade sobre falar de Jesus em Israel, para resumir, o mito de que é proibido falar de Jesus em Israel não é verdadeiro. Israel garante a liberdade religiosa e de expressão, e cristãos podem praticar sua fé, frequentar igrejas e discutir suas crenças livremente. O que pode gerar confusão é a sensibilidade em torno do proselitismo, especialmente em comunidades judaicas ortodoxas, mas isso não equivale a uma proibição legal. Se você ouvir alguém dizendo que falar de Jesus é proibido em Israel, agora você sabe que isso é apenas um mal-entendido. Israel é um país diverso, com uma rica história religiosa,
E o cristianismo tem um lugar importante nessa história. O mais importante é sempre abordar esses temas com respeito, compreensão e vontade de aprender. E aí, o que achou desse conteúdo? Deixe seu comentário, compartilhe suas dúvidas ou experiências e vamos continuar essa conversa. Se você quer saber mais sobre a vida cristã em Israel ou sobre outros temas relacionados, é só pedir. Até a próxima.